Aí, pessoal do canal Taquaritinga TV, estamos com mais um vídeo hoje aqui em Taquaritinga do Norte, aqui em está meu amigo Jânio Arruda. Jânio Arruda, seja muito bem-vindo ao canal Taquaritinga TV. Prazer grande, José, falar para o canal Taquaritinga TV, dizer daquilo que a gente tem e sabe a respeito da nossa terra e da nossa gente também. Ô Jânio, vamos conversar um pouquinho aqui sobre Severino Pereira, um exemplo. Severino Pereira foi uma pessoa que nasceu, se criou aqui em Taquaritinga e um homem pobre, menino pobre, filho de uma família pobre, e ainda no final do século ele foi embora de Taquaritinga e fez ele era vendedor, mascate, saiu pelas feiras desse país afora, terminou ficando numa loja em Recife. Dessa loja de Recife ele foi embora para São Paulo e lá ele conseguiu, depois de muito tempo, formar uma das maiores fortunas do Brasil. Severino Pereira tinha o terceiro maior grupo de cimento do país, juntamente com outros dois pernambucanos, Zé Hermílio e João Santos, e chegou a ter o maior grupo têxtil do país. E com isso fez uma das maiores fortunas, era um dos homens mais ricos do país e até agora, pelo que eu sei, o único realmente rico de Taquaritinga do Norte. Depois de um longo tempo, nos anos 60, ele voltou para Taquaritinga para dar sustentação ao povo de Taquaritinga, ajudou muito, transformou Taquaritinga com o seu próprio recurso. Ele tinha uma afinidade muito grande com os governos, tanto do governo do estado de Pernambuco quanto com o governo central em Brasília, e também através desses governos ele pôde fazer parcerias que transformaram Taquaritinga do Norte. Tinha na época o gerente dele, que ele transformou em prefeito do município, que é Jarbas da Silva Pinto, um homem de sua absoluta confiança. Ele tinha uma confiança total em Jarbas, e Jarbas ajudou muito seu Pereira a fazer as transformações que ele queria aqui em Taquaritinga. É bom que a gente faça justiça à presença de Jarbas, que veio para cá através de Severino Pereira e terminou ficando em Taquaritinga, virou um norte taquaritinguense, aquela pessoa que sempre brigou por Taquaritinga e é, sem dúvida, o maior defensor de Severino Pereira aqui na área, é o maior conhecedor de Severino Pereira, e eu fico feliz em poder falar de seu Pereira, falar do conterrâneo e falar do outro conterrâneo Jarbas, que tinha essa confiança dele e que fez as transformações que Taquaritinga precisava para aquele momento e encaminhou Taquaritinga para o futuro. Ô Jânio, Jarbas ele foi prefeito e foi vereador também, não foi isso? Jarbas foi prefeito com mandato de 6 anos e depois foi vereador também em vários mandatos. Jarbas mora hoje em Pão de Açúcar, continua militando politicamente junto conosco, fazendo o trabalho dando continuidade àquilo que seu Pereira fez lá no passado, né? Aquilo que seu Pereira fez é um legado que a gente deu continuidade, né? E a gente pretende e precisa dar continuidade a esse trabalho que foi lá atrás iniciado por Severino Pereira. Ô Jânio, ele construiu um hospital e deu ao estado na época. Seu Pereira, a maior obra que seu Pereira fez para Taquaritinga, entre tantas e tantas outras grandes obras que ele aqui deixou, a maior foi o hospital. O hospital foi doado à Prefeitura de Taquaritinga do Norte, né? Na época se tentou fazer uma doação para o Estado, mas a saúde era municipalizada e a família de Severino Pereira doou o hospital para a Prefeitura de Taquaritinga do Norte. Com isso, Taquaritinga deu continuidade a esse trabalho do hospital e hoje o hospital está, de certa forma, muito carente de tudo, porque quem está no poder não tem aquela atenção que devia dar da saúde de Taquaritinga do Norte, e nós estamos vivendo esse momento de dificuldade, mas a certeza que dias melhores virão e o hospital voltará a ser o grande hospital, o grande instrumento de saúde do Polo das Confecções. Jânio, falar um pouquinho aqui do Volívio. Como começou o Volívio em Taquaritinga do Norte? O Volívio tem uma história interessante. Eu era prefeito do município e um grupo de pessoas que viviam em Recife veio até Taquaritinga, comandados por Marcílio Fragoso, que era detentor de terras
lá em Maracaípe, onde tem o surf de Pernambuco. Ele era um entusiasta de esportes radicais, gostava muito do voo livre e veio fazer uma visita a Taquaritinga. Naquele dia, eu, por coincidência, não estava em Taquaritinga. Eles conversaram com minha irmã, Iracema, e pegaram meus contatos e ficamos de acertar uma volta deles a Taquaritinga. Acertamos, eles voltaram a Taquaritinga e encontraram lá no sítio Cafundó, onde hoje é a rampa, eles encontraram o local ideal. Isso tinha também a participação, além de Marcílio Fragoso, de Braulio, que tinha morado aqui em Taquaritinga, que era filho de um coletor que tinha passado na época por Taquaritinga. E Braulio era também um dos entusiastas do voo livre, voador inclusive, e junto com eles encontraram aquele local. À época pertencia a seu Heleno Gaspar, eu estive com ele, conversei com ele cedeu para fazer os voos experimentais. Em seguida, ele veio a vender a propriedade a seu Sebastião e também nós demos continuação com a propriedade de seu Sebastião, construímos a rampa e tivemos os primeiros voos, tivemos os grandes campeonatos de voo livre do Nordeste, aconteceram aqui, grandes voos com grandes campeões do Brasil inteiro, e nós vimos que aquela era o indicador da gente ter Taquaritinga conhecida no Brasil todo. E foi por aí que nós tivemos essa ideia e chamamos para cá, colocamos o nome da rampa, construímos a rampa, colocamos o nome da rampa, Rampa do PP, em homenagem a Pedro Guise, o PP, que era um praticante do voo livre, que foi bicampeão mundial, morreu voando nas serras do Japão e num campeonato mundial, e a gente colocou o nome de PP numa homenagem a ele, e que é um nome nacional, e com isso nos ajudou também bastante, porque no primeiro evento grande nós trouxemos para cá Maurício Matar, que era o ator principal da novela principal da Globo. E isso fez com que Taquaritinga fosse conhecida no Brasil inteiro, através das televisões, através dos jornais. Na época, só para citar alguns, Taquaritinga foi notícia no Globo Esporte, foi notícia no Fantástico, Taquaritinga foi notícia no jornal O Globo, no jornal Estadão de São Paulo, que era um dos grandes jornais da época, e também na Folha de São Paulo, além de todos os jornais e toda a imprensa pernambucana que esteve aqui presente, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, e que através hoje das pesquisas a gente pode ver com facilidade na internet essas reportagens da época. Então Taquaritinga deu um pulo de crescimento nessa área do esporte e do turismo, e consequentemente a gente tinha isso como carro-chefe nosso do turismo em Taquaritinga. Lamentavelmente, com a nossa saída da prefeitura, isso não foi dado continuidade por conta de política fraca, política que não tinha o motivo de desenvolver Taquaritinga, porque tinha sido uma coisa que nós tínhamos feito, lamentavelmente, e aí Taquaritinga ficou no marasmo esse tempo todo, como ainda está. Mas com uma coisa, Taquaritinga ainda hoje é conhecida como a terra do voo livre por conta disso, por conta do trabalho que foi desenvolvido dessa forma. Acreditamos e fizemos com que Taquaritinga realmente fosse conhecida, e com isso a gente deu outras vertentes, abriram-se outros caminhos para que Taquaritinga se desenvolvesse na área do turismo, com o frio, que teve outros desdobramentos, e Taquaritinga cresceu muito com o voo livre. Eu sou não somente um adepto do voo livre, mas uma pessoa extremamente agradecida a todos aqueles que colaboraram conosco nas nossas administrações com Taquaritinga do Norte. Inclusive agradecido também a hoje JP, que é o voador de Taquaritinga e que não era voador naquela época, é um voador novo e que tem sido um abnegado junto com mais 3 ou 4 pessoas aí para manter o voo livre, a chama do voo livre acesa aqui em Taquaritinga do Norte. E nós vamos tocar fogo nessa chama assim que nós tivermos a oportunidade de governar Taquaritinga novamente. Ô, Gênio, uma dúvida, é aquela rampa lá do Oiti, pertence a Taquaritinga ou a Toritana?
Não, a rampa do Oiti é uma rampa adicional feita num terreno particular. Ela não tem esse condão de desenvolver o esporte aqui em Taquaritinga, porque, segundo os especialistas em voo livre, a rampa do PP é um dos pontos mais importantes do Nordeste brasileiro e que é dela onde se voam os profissionais, digamos assim, do voo livre, do parapente e de outras modalidades que se possa ter. A rampa do PP é fundamental. Então a rampa lá é uma rampa adicional, é uma rampa para principiante, para começar lá e depois vir, começar lá, digamos assim, como aspirante e depois vir para a rampa do PP, que é uma rampa já para quem tem mais conhecimento, para quem tem mais o domínio já do esporte do voo livre. Ô, Gênio, falando sobre Taquaritinga do Norte, ali na praça, antigamente ali era um mercado, antigamente, não é isso? Taquaritinga, antigamente, tinha uma quantidade grande de casas, o comércio era exatamente onde é aquela praça hoje, né? E a praça ali tinha o mercado público, tinha salão de sinuca, tinha barbearia, era tudo ali no centro, onde hoje é a praça Otto Saile. O que é que aconteceu? Seu Pereira, quando chegou aqui, viu, trouxe paisagistas, trouxe engenheiros, trouxe pessoas que ele achava que devia dar uma opinião sobre a questão do Taquaritinga. Ele trouxe essas pessoas lá do sul do país e lá do Rio de Janeiro, e essas pessoas vieram, deram as opiniões a ele e terminou por ele comprar tudo aquilo que tinha no meio, digamos assim, no meio da rua em Taquaritinga, derrubar tudo e construir um novo mercado e dar para a prefeitura, que é onde hoje existe o centro comercial de Taquaritinga, e fazer com que ali fosse realmente aquela praça belíssima que é uma coisa extraordinária, que tem a marca e o DNA completo de Severino Pereira, que fez tudo aquilo com o recurso dele, com o dinheiro dele. Por isso, eu repito aqui, foi o único rico que eu vi em Taquaritinga fazer com o dinheiro dele, dinheiro do bolso dele, obras tão importantes para o desenvolvimento de Taquaritinga, que a Praça de Taquaritinga é hoje, mesmo a praça sendo bem cuidada, mas a parte física do calçamento, das ruas, está uma buraqueira enorme, tudo desnivelado, mas Severino Pereira deixou aquilo ali tudo um brinco. Ele fez para o povo de Taquaritinga do Norte. E a gente deve reconhecer. E eu reconheço, como ex-prefeito do município em 3 oportunidades, vereador do município, nascido e criado na rua Padre Berenguer, em Taquaritinga do Norte, eu reconheço muito o que Severino Pereira fez por Taquaritinga do Norte. Ele também, que a casa dele era construída, ainda hoje lá no prolongamento da Padre Berenguer. Ô, Giane, aqui em Taquaritinga existe um livro aqui falando da história de Taquaritinga? Existe fragmentos da história norte-taquaritinguense. Nós temos, essa foi uma ideia nossa também, quando eu fui prefeito a primeira vez, criei uma comissão e essa comissão escreveu um livro que é talvez hoje o único documento que conte a história de Taquaritinga. Ainda muito, ele é um livro abrangente, não tem a menor dúvida, mas o próprio nome diz, Fragmentos da História Norte-Taquaritinguense. Então, são fragmentos, não tem a história toda. É preciso que se volte também, e essa era a minha intenção. A minha intenção era, quando voltasse à prefeitura, a gente ter a oportunidade de escrever novamente mais livros, escrever mais sobre a história de Taquaritinga do Norte, que é uma história belíssima, uma história bonita, que tem se perdido ao longo do tempo por falta de investimentos e políticas públicas da prefeitura atual de Taquaritinga do Norte, que não investe nessa área da cultura. Nós temos uma cultura belíssima, nós temos Taquaritinga como algo tão importante que deveria ser mostrado para o mundo, né? Aqui nas terras de Taquaritinga nós tivemos várias escaramuças de Antônio Silvino, que foi o precursor de Lampião. Ele vinha muito a essa região nossa de Taquaritinga, ele se hospedava lá em Serra dos Bois, no Algodão, nessa região toda nossa. Isso é uma das coisas. Mas nós tivemos também aqui em Taquaritinga, Noza, que é um famoso santeiro de Padre Cícero. Era o homem que construía, que fazia, que fabricava os santos para Padre Cícero. E hoje existem obras dele no Vaticano, espalhadas pela Europa, né?
tanta coisa boa que a gente realmente teve aqui. Aqui em Taquaritinga nós tivemos também o primeiro locutor da América Latina, Abílio de Castro. Abílio de Castro foi fenomenal. Ele foi o primeiro locutor da América Latina, foi o primeiro locutor esportivo a transmitir um jogo em toda a América Latina, na antiga PRA8, hoje Rádio Clube de Pernambuco. Ele que saiu daqui para ser seminarista e transformou-se no primeiro comunicador dessa área, do primeiro comunicador da América Latina, quando foi fundada a primeira emissora de rádio da América Latina, que é a Rádio Clube, a antiga PRA8. Nós tivemos tantos e tantos nomes, e temos tantos e tantos nomes que precisam ser resgatados da cultura norte-taquaritinguense e mostrado não só para Pernambuco, não só para o Nordeste, para o Brasil inteiro e até para o mundo, como é o caso que eu falei de Nosa. Então é preciso que isso seja trabalhado. A cultura de Taquaritinga está esquecida. Aqui nas terras de Taquaritinga aconteceram lutas quando corta depois, não tem como cortar. Deixa eu ver se eu me lembro. Lutas quando do movimento orquestrado pelo padre. Não, não, meu Deus. Isso aí tu vai cortar depois. Aqui em Taquaritinga nós tivemos várias lutas que foram quando pretendiam separar o Nordeste do restante do Brasil, e Pernambuco foi pioneiro nisso, e o Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, ele foi quem fez a Revolução, e nessa Revolução aconteceram lutas aqui em Taquaritinga. Isso é um marco histórico de suma importância para ser resgatado e para que Taquaritinga fique incluído na história de Pernambuco e do Brasil. Então são essas coisas que nos deixam até emocionado num momento em que a gente precisa fazer com que Taquaritinga volte a resgatar tudo isso e volte a ser a Taquaritinga que era no passado, mas com muito mais, porque essas coisas ficaram no passado, faz parte da história de Pernambuco, e a gente precisa fazer com que Taquaritinga volte a ocupar o espaço que ela sempre teve no cenário pernambucano e nacional. Você falou em Antônio Silvino, lá, não sei se é Serra dos Bois, ainda existe essa casa ainda, onde ele se hospedava? Existe, lá ao lado da igreja, existe uma casa onde ele se hospedava, e falta exatamente se resgatar isso e se mostrar isso para o país inteiro e transformar também essa área do Cariri taquaritinguense também numa área onde a gente possa ter o turismo cultural, para que a gente possa também desenvolver aquelas comunidades. Isso é muito importante. Ô Jânio, fala também sobre Gravatá do Ibiapina, sobre a história do padre Ibiapina. O Gravatá do Ibiapina é um dos produtos do padre Ibiapina, né? O padre Ibiapina foi um padre que está para ser transformado em santo pela Igreja Católica, e o canonizado, e o padre, numa das suas caminhadas, chegou a Gravatá, construiu muita coisa em Gravatá, a Casa de Caridade de Gravatá, que é uma coisa extraordinária no passado, que acolhia as pessoas para ajudar na saúde daquelas pessoas, para cuidar da saúde daquelas pessoas. O padre tinha isso, ele construiu a igreja lá de Gravatá, ele construiu um açude grande em Gravatá, ele tinha uma visão muito ampla, a visão hídrica, que era tão importante para a época como é importante hoje. Hoje a gente reclama de água em tudo que é canto, e já naquele passado ele já fazia as políticas que podia fazer e construía junto com a comunidade açudes, como construiu de Gravatá. Então são essas pessoas que a gente precisa reverenciar pelo que elas produziram para Taquaritinga num passado distante, mas que está presente hoje nas obras que ficaram. Muito obrigado por você estar participando aqui pela primeira vez no nosso canal Taquaritinga TV. Eu que agradeço, José, participar deste programa e do canal Taquaritinga TV, e mando um abraço para todos. Muito obrigado.